6 horas após a chuva, né, de granizo. Pode ver aí a quantidade de gelo ainda e a intensidade que foi, né, que deitou as ervas daninhas aqui da lavoura, né, o mato, e também teve o corte, não foi só a lavoura, mas acabou limpando o terreno em geral. Olá, amigo cafeicultor. Tá até chato já, né? A gente vira e mexe, tá aqui falando de quebra de safra. Mas o fato é que vem acontecendo coisas que a gente não esperava. E se não ficarmos atentos e não tomarmos as providências, o que está ruim pode ainda ficar pior. Dá uma olhada nessas imagens. Impressionante, não é? Então, eu sei que você já deve estar enjoado de notícias ruins, mas a gente se propõe aqui a trazer uma visão de tudo que está acontecendo e, a partir daí, propor ações para diminuir os danos. Esse é o nosso propósito. E lembrando ainda que é importante termos uma atitude otimista com a vida, porque o pessimista, o vitimismo, não leva a gente em lugar nenhum. Tá difícil, mas nós vamos vencer todas essas adversidades. Vamos então ver o que está acontecendo em lavouras onde os chumbinhos não estão vingando. E também vamos falar das chuvas de granizo que têm atingido algumas regiões para passar algumas dicas do que fazer com sua lavoura que foi atingida pela chuva de pedra. Esses são os assuntos do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. O ano passado, a lavoura estava tão estressada que ela até chegou a dar uma boa florada, mas não vingou. A planta não teve força para converter as flores em chumbinhos. Esse ano, com um estresse um pouco menor, eu disse um pouco, veio uma florada boa, inclusive até mais cedo, porque tivemos uma chuva em agosto. Teve um bom pegamento dessa florada e as flores se converteram em chumbinhos sim. Porém, por conta mais uma vez da falta de força da planta, os chumbinhos estão perdendo, estão mumificando, como se diz. Nos lugares onde isso está acontecendo, já que não é de forma geral, já se prevê uma quebra entre 20% a 30% na produção. Bom, eu quero mostrar para vocês como funciona uma planta nessa parte de produção de energia. A planta recebe a luz solar através das folhas para realizar a fotossíntese, que é quando ela produz amidos, carboidrato, açúcares, ou seja, energia, que fica armazenada nas folhas, nos troncos e nos ramos. Quanto mais folhas tem a planta, mais fotossíntese ela faz. Portanto, armazena mais energia. Essa energia que vai ser destinada para a produção do ano seguinte. Por isso, é importante ter uma boa arquitetura de planta com troncos e galhos grossos que possuam capacidade maior de armazenar energia. Pois bem, em situações de estresse, a planta funciona igualzinho a gente. Quando estamos estressados, ficamos ofegantes. Respiramos com mais frequência e com mais força. E assim, consumimos mais energia. A planta é a mesma coisa. Em situações de estresse contínuo, ela acaba gastando toda a reserva de energia que ela tem. Quando surge a demanda de energia para o pegamento da florada, para a manutenção do chumbinho e depois para encher os frutos, a planta não tem. Entenderam como funciona a coisa? Por que precisamos manter a planta bem alimentada, livre de pragas, de doenças e da competição do mato? Essas são as condições em que podemos agir, porque aí o estresse só fica por conta do clima. E para dar uma quebrada nesse estresse todo, senta o dedo no like, faz um bem danado para o canal. E afinal de contas, esse canal é tão meu quanto o seu cafeicultor. E quanto mais ele crescer,
melhor vai ser para a gente na cafeicultura. Aproveita e deixe nos comentários qual a sua expectativa para a safra da sua propriedade para o ano que vem e coloque a cidade que você está. E vamos seguir com o vídeo para a gente saber mais sobre a quebra de safra que o mercado e algumas instituições e empresas estão falando que o Brasil vai dar mais que 70 milhões de sacas de café em 2023. De duas, uma. Ou estão completamente sem noção ou estão de má fé. Eu tenho viajado bastante e tenho amigos agrônomos de campo em todas as regiões de café do país. Estamos na segunda semana de novembro e até agora já posso adiantar, não chega em 55 milhões de sacas não. Mas esse assunto é para uma outra hora. Segue o bonde. Quando vamos avaliar a produção que virá em uma planta, olhamos para os ramos e vemos se a planta tem folha suficiente para sustentar os chumbinhos próximos. O que andou assustando a gente é que temos visto plantas, mesmo com folhas, apresentando esse problema de mumificação. Além disso, ainda tem a incidência da foma, já que com todo esse estresse, combinando agora com um frio fora de hora, a doença está atacando as lavouras em regiões mais frias sujeitas a ela. E quais foram as causas? Principalmente climáticas. Talhões que ficam em regiões mais frias, talhões que são mais atingidos pelo sol da tarde e sofrem com calor, e também as lavouras com problemas de nutrição. Mas é importante pontuar também que lavouras muito bem tratadas, com a parte técnica impecável, também apresentaram quebra, mostrando que o clima foi a principal causa, visto que as lavouras irrigadas, em sua maioria, apresentaram quebra muito pequena. Então, o que fazer com essa situação pela frente? Primeira coisa é o produtor correr os talhões para fazer uma avaliação bem criteriosa, porque está acontecendo de que na mesma fazenda ter talhões atingidos pela quebra e outros não. Com essa avaliação da produção, em talhões de produção baixa, você deverá ajustar a dose de adubo, pois sem esse reajuste, essas plantas poderão vegetar muito, ficando com muitos ramos e folhas, ficando abafada, o que vai exigir uma poda, mesmo não dando café. O elemento a ser reajustado é o nitrogênio, mantendo-se a dose planejada de potássio. É importante que esse ajuste seja feito com a devida orientação técnica. Outro problema que anda dando dor de cabeça em muitos cafeicultores é a chuva de granizo. Eu sou o Henrique, de Cabo Verde, e a gente sofreu com a chuva de pedra aqui ontem, né, de granizo, e foi ontem por volta de 5 horas da tarde. A gente pode ver que tem gelo até hoje, né, de manhã, e os danos nas lavouras aqui foram bem severos. A lavoura chegou a descascar, né, perder a casca, tanto nos ramos plagiotrópicos quanto ortotrópicos, fora a perda de folha, né, também. Então, para essa lavoura aqui no caso, o manejo agora seria recepo, vai ter que cortar embaixo, porque a rebrota na parte aérea dela é inviável. Elas estão acontecendo com maior frequência nesse ano e têm atingido muitas partes do Brasil, além das regiões cafeeiras. Mais uma vez, a causa é o tal Laninha, que muda radicalmente o comportamento do clima na América do Sul principalmente. O fenômeno fez a atmosfera estar mais fria do que o normal para a época do ano. Então, acontece essa grande incidência de queda de granizo, algumas com pedras enormes que causam grandes prejuízos em lavouras e também nas cidades. E nas lavouras atingidas, o que deve ser feito? Depende do tamanho da chuva e do estrago causado. Se foi um dano leve nas folhas, deve-se entrar com pulverização para proteger a planta da incidência de doenças que vão aproveitar dessas feridas abertas. Um dano médio, que atinge ramos laterais, mas que não justifica uma poda imediata, vai trazer uma quebra na produção, mas deve-se então esperar a colheita para depois fazer a poda. Quando você tem um dano maior, onde a copada é bastante atingida, chegando a causar dano no tronco principal, a providência é o decote. O recomendado é esperar a colheita para fazer o decote em seguida, uma vez que mesmo que não sobre muito café no pé, o pouco que sobrar pode fazer a diferença para ajudar a pagar as contas. Tem um nível de dano que é tão grande que pede o esqueletamento da planta agora. Pode parecer tarde para fazer um esqueletamento, mas fazendo-se isso agora, ela vem com uma produção pequena no primeiro ano de produção,
mas depois compensa no ano seguinte, com uma produção bem maior. Nesse caso também, deve-se analisar o custo-benefício. O café que está no pé, o que pode dar e a diferença que isso vai fazer no equilíbrio dos custos. Essas lavouras atingidas deverão ser pulverizadas com produtos à base de cobre para protegê-las de antracnose, da fome e de bactérias. Para lavouras com danos leves, também se recomenda o uso de produto à base de aminoácidos, que ajudam na recuperação. Se a lavoura atingida for uma lavoura bem velha, que já está pedindo uma renovação, essa chuva pode ser a oportunidade para fazer uma poda drástica ou até mesmo uma recepa. Bom, meus amigos, agora é a gente pensar positivo que esses perrengues vão parar por aqui. Mas é sempre bom manter a cabeça no lugar, avaliar e reavaliar os planos para o ano que vem, ajustando os custos e priorizando os investimentos. Manter o caixa equilibrado é fundamental hoje em dia. Então, faça as contas e veja se está na hora de fazer aquele investimento de alguma coisa que pode esperar mais um pouco. Você está cortando investimentos? Conta pra gente aqui nos comentários o que você planejou para o próximo ano e vai ter que dar aquela segurada. E aproveite e senta o dedo no like. E se inscreva no canal, que é feito com muito carinho para você, cafeicultor. Um grande abraço para você, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até no próximo No Pé do Café. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblen. Igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblen, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.